Olá meninas, bem-vindas de volta aqui ao nosso estudo bíblico Jesus e a nossa promessa, nosso estudo bíblico de Natal. Hoje é o 10º dia do nosso estudo e nós vamos meditar em Marcos capítulo 1, versículo 2 a 4. Para o nosso estudo de hoje, nós vamos utilizar a nossa ilustração do dia 10. Eu coloquei aqui alguns papéis, ainda tô pensando como eu vou utilizar, tá? Mas coloquei alguns papéis que estão combinando com o outro. Para dar um tom de verde, esse card para a gente escrever o que a gente vai aprender hoje com a meditação da palavra. Desse daqui, eu pretendo usar essa tirinha vermelha e esse aqui estampadinho, tá? E para o fundo do nosso mini álbum, esses dois papéis aqui. Vamos preparar tudo para a gente meditar e decorar o nosso mini álbum. Meninas, já separei tudo aqui para usar no nosso mini álbum. Eu decidi que esse papel eu não vou usar, tá? Então, eu vou deixar separado para usar, aproveitar numa outra arte que a gente for fazer, tá? Mas esse aqui eu achei que não combinou. Então, eu vou descartar por enquanto. Nesse daqui, eu vou recortar, aproveitar essa medida da tirinha e vou fazer outra tirinha com esse papel para colocar desse lado de cá. E esse aqui, eu vou dividir ele em 2 pedaços para poder aproveitar e fazer um fundo para destacar aqui e embaixo também, na hora de posicionar os nossos elementos e o versículo desse lado, tá? Hoje vai ser bem simples, bem tranquila a nossa arte, não vai ter muita coisa elaborada, não. Enquanto eu vou montando aqui, vamos meditar, né, na palavra de hoje, que está em Marcos 1, versículo 2 a 4. Como eu sempre falo para vocês, o ideal é que vocês façam a leitura do capítulo, tá? E que se encontra o versículo. Então, eu quero que vocês façam a leitura do versículo 1 até o versículo 11, que vai falar de João Batista, né? Que prepara o caminho de Jesus e o batismo de Jesus. Então, fala um pouco de João Batista. Mas nós vamos focar aqui no nosso estudo, nesses versículos 2 a 4, que diz assim: Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Centenas de anos antes, o profeta Isaías havia predito a vinda de João Batista e de Jesus. Mas como Isaías podia saber? Deus havia prometido a ele que o Redentor viria a Israel e que um mensageiro, a voz que clama no deserto, prepararia o caminho do Messias. As palavras de Isaías serviram de conforto a muitas pessoas que aguardavam ansiosamente o Messias, e sabendo que Deus cumpre suas promessas, elas podiam confortar-se também. Esta passagem é uma combinação de Malaquias 3:1 e Isaías 43. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e ele escreveu a respeito da vinda do Messias e do homem que anunciaria sua chegada, João Batista. A convocação de João era: preparai o caminho do Senhor. Significava que as pessoas deveriam abandonar sua maneira egoísta de viver, renunciar a seus pecados e procurar o perdão de Deus, restabelecendo um relacionamento com o Todo-Poderoso, por meio da fé e da obediência às suas palavras, que se encontravam nas Escrituras. Por que Marcos começa a história de João Batista e não com o nascimento de Jesus? Como os leitores de Marcos eram principalmente os cristãos romanos, ele iniciou seu livro com João Batista, cuja missão foi anunciar a vinda de Jesus, o homem mais importante que já viveu. Provavelmente, os cristãos romanos estariam mais interessados em saber que Jesus é tão importante que um mensageiro foi enviado para preparar-lhe o caminho. João Batista preferiu viver no deserto, para afastar-se das coisas mundanas e ouvir melhor as instruções de Deus, para atrair a completa atenção das pessoas e para restabelecer uma profunda ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam sua morada luxuosas e altas posições a fazer a obra de Deus. João Batista cumpriu as profecias do Antigo Testamento que diziam que ele seria a voz que clama no deserto, como está em Isaías 40, versículo 3.
No ministério de João, o batismo era um sinal visível de que a pessoa decidiu mudar sua vida, abandonando o pecado, o egoísmo e voltando-se para Deus. O propósito de João Batista era preparar o povo para receber Jesus como Filho de Deus. Quando o profeta desafiou as pessoas a confessarem individualmente seus pecados, inaugurou uma nova maneira de relacionar-se com Deus. Será que nós precisamos de alguma mudança em nossas vidas para que possamos ouvir e entender a mensagem que Deus quer nos dizer? É preciso admitir que nós necessitamos de perdão antes de aceitá-lo ou nos reconciliarmos com ele. Primeiro é necessário arrepender-nos dos nossos pecados para receber a Cristo em nosso coração. Através da passagem de hoje, nós podemos refletir como está a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Nós temos confessado nossos pecados, nos arrependido dos nossos erros e nos reconciliado com Deus dia após dia? Ou temos deixado os pecados nos dominar, nos sentirmos culpados e nos afastamos de Deus? Que João Batista seja um exemplo para nós, que nós possamos colocar o Senhor Jesus acima de tudo e reconhecermos que nós não somos dignos nem de desamarrar as sandálias do Senhor. Nós não somos dignos de nada que venha do Senhor, mas por sua graça e misericórdia, Ele nos dá o seu perdão. Então, que pelo menos nós possamos nos arrepender e pedir perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das nossas misérias, dia após dia, para estarmos sempre na comunhão, em unidade com o Senhor. Amém? Bom, o que eu escrevi aqui? João renunciou a muitas coisas de sua época para se aproximar e ouvir melhor a Deus. Ele sempre reconheceu que era somente um servo do Senhor e que Jesus era o seu principal motivo para viver. Ele sabia que sua função era anunciar o Senhor Jesus. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. A exemplo de João Batista, como nós podemos prosseguir com a nossa vida, né? Nos arrependendo dos nossos pecados, falando, anunciando o Senhor Jesus àqueles que precisam, para que eles também se arrependam e se convertam ao Senhor. E reconhecer que nós somente somos servos do Senhor, que não somos nada sem Ele, que estamos aqui, né, nesse mundo para viver para Ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a arte é bem simples, bem tranquila de se fazer. E amanhã nós continuamos com mais um dia do nosso estudo. Jesus, a nossa promessa, o nosso estudo de Natal. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau!